Olá, tudo bem? Graça e paz, estamos aqui para gravar mais uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Nós vamos falar hoje sobre Josué capítulo 9, versículo 14. Nós vamos falar justamente sobre uma enquete que a gente colocamos na página da igreja perguntando o que é melhor, pedir conselho ou pedir socorro para Deus. Não é? Algumas pessoas responderam, outras não responderam, mas enfim, nós estamos aqui para falar sobre isso, tá bom? É melhor pedir conselho para Deus ou socorro para Deus? Josué capítulo 9, o versículo 14 diz assim: Então aqueles homens de Israel tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Amém? Bom, vamos lá, para a gente entender o que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus diz que Moisés, antes de Moisés partir, antes de Deus levar Moisés, Deus já deu a ordem para Moisés, que era para colocar Josué como seu sucessor, aquele que ia dar continuidade, aquele que ia levar o povo até a terra prometida como líder. E é interessante que em Números 27, a partir do 18 até o 23, Moisés vai justamente chamar Josué para dar orientação para ele, para dizer para ele de que forma que ele deveria se comportar, o que ele deveria fazer. E uma das coisas que era para Josué fazer era sempre consultar a Deus. Na época, o sacerdote era Eleazar, e Josué teria esse comportamento de consultar ao Senhor, não é? O sacerdote ele tinha um peitoral na sua roupa sacerdotal, e nesse peitoral tinha duas pedras chamadas Urim e Tumim, que quer dizer em hebraico luz e perfeição. Então, quando ele consultava, Deus respondia através dessas pedras, se sim ou se não, ou muitas das vezes não havia resposta. Mas as coisas para Josué começaram a dar certo, porque Josué começa, depois da morte de Moisés, a palavra de Deus diz que Josué começa liderando o povo, e a estratégia dele é justamente buscar a direção do Senhor. Ele sempre pede para que o povo se santifique, para que o povo busque ao Senhor, porque o Senhor vai fazer maravilhas, e Deus vai dando as estratégias. O primeiro sinal que Deus vai dar, que era com Josué, é que eles vão atravessar o rio Jordão, que era um rio muito extenso, e da mesma forma que Deus abriu o Mar Vermelho, a palavra de Deus diz que Deus vai abrir o rio Jordão também. A palavra de Deus diz que a arca da aliança vai na frente, não é? E quando ali os levitas tocaram o pé na água, na margem do rio Jordão, as águas pararam e começaram a se amontoar uma a uma, e o povo passou. Então ali foi um sinal de que Deus também era com Josué, como foi com Moisés. E daí para frente Deus vai dando estratégia. Deus envia um anjo para falar com Josué de que forma que ele iria vencer Jericó, porque Jericó era uma cidade conhecida como uma cidade fortaleza. Então, quando Jericó fechava as suas portas, os muros de Jericó eram muito resistentes, era muito alto, muito extenso. Então Deus vai dar estratégia para Josué, que Josué deveria rodear as muralhas durante 6 dias, e no 7º dia daria 7 voltas, e depois tocaria a trombeta e tocaria, e aí o muro iria cair. Foi o que aconteceu. Então as coisas para Josué começou indo muito bem. E esse é o grande perigo, amados, porque Josué consegue, vamos dizer assim, mostrar que Deus é com ele, porque as águas do rio Jordão se abrem, as muralhas de Jericó caem. Aí Josué vai cometer o seu primeiro erro, porque a ordem de Deus era que de Jericó não era para se pegar nada, nem ouro, nem prata, nada do que representasse ali riqueza daquele povo. Tudo deveria ser consagrado ao Senhor. Se alguém pegasse alguma coisa, aquilo seria como uma maldição, anátema. E um dos homens de Israel vai pegar aquilo que não era para pegar. A palavra de Deus diz que ele vai pegar uma cunha de ouro e uma capa babilônica e vai esconder debaixo da sua tenda. E aí Josué vai cometer o seu primeiro erro, por quê? A próxima cidade de Jericó é Ai.
E aí ele teria que ir até ele manda espias até a cidade, porque essa estratégia é sempre mandar alguém na frente para olhar, para ver se é grande, para ver como que é o exército. Foi assim que aconteceu também em Jericó. A estratégia continua a mesma, porém ele não pede um direcionamento de Deus, ele simplesmente manda os homens. Os homens, quando voltam, vai dizer: Josué, isso daqui vai ser fácil. Vai ser fácil porque a cidade é pequena. Não vamos levar todo mundo não, para não fadigar o exército. Vamos levar uns 2, 3 mil homens. E Josué, ele não consulta a Deus, ele não pergunta para o Senhor se é isso mesmo. Simplesmente ele vai mandar os 2, 3 mil homens. Que é quando Ai se levanta e a palavra de Deus diz que o povo, os soldados de Israel é ferido e eles fogem diante de Ai. Quando isso acontece, em 1 Samuel... Aliás, em Josué capítulo 7, versículo 6, a palavra de Deus diz que Josué vai rasgar as vestes. Em Josué capítulo 7, versículo 6, ele rasga as vestes, ele chora perante o Senhor, ele se prostra e Deus vai falar: por que você está prostrado diante de mim? Ele: Senhor, o Senhor trouxe nós aqui para perecer, o que vão falar de ti, o que vão falar do teu povo? E Deus vai dizer: pecaram contra mim, Josué. Então Josué, o primeiro erro dele é justamente esse em Ai. Aí ele vai, se conserta, tira o anátema do meio deles, porque a pessoa que fez vai pagar com a sua vida, ele e toda a família. E aí Deus fala: então vai embora. Aí eles vencem Ai. E aí quando eles estão indo, para a próxima, é justamente quando vêm uns homens, vêm com vestes velhas, com pão já mofado, emborolado, os chinelos velhos. E eles dizem que estão vindo de muito longe. Josué pergunta: de onde vocês estão vindo? De muito longe, nós somos de muito longe. Mas olha, nós ouvimos falar das maravilhas do seu Deus, como o seu Deus tem feito, como que o seu Deus tem sido guerreiro em vosso favor. Nós temos ouvido as maravilhas dele no Egito e nós estamos aqui para ser seus servos, nós queremos ser seus servos. E a palavra de Deus diz que Josué, ele não consulta o Senhor novamente, ele simplesmente vai confiar na história daqueles homens. Por isso que nós lemos aqui no versículo de número 14, então aqueles homens de Israel tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E eles fizeram aliança, eles fizeram um concerto de proteger aqueles homens. Só que mais para frente Josué vai chegar até Gibeão, que é a cidade dos gibeonitas, e Josué vai descobrir que aqueles homens na verdade são gibeonitas, que era o próximo povo. Então Josué vai ficar muito indignado com aqueles homens, dizendo: por que vocês mentiram para mim? Eles falaram: nós estávamos com medo, nós temíamos a nossa vida. Quer dizer, Josué faz uma aliança com alguém que não tinha necessidade. Josué vai fazer essa aliança e vai ter que honrar, porque aquilo que saía da boca deles, eles honravam, não tinha como voltar atrás, pelo contrário, eles pagavam um preço se não honrasse. Então Josué, ele vai ter que agora ter essa aliança de guardar a vida deles, porque foi o que ele disse. Por mais que Josué fale: a partir de hoje vocês vão ser cortadores de lenha, tiradores de água para a casa do meu Deus, aqueles homens vão ficar como servo, mas vai ter que ter a proteção. E aí a palavra de Deus diz que vai vir 5 reis contra esse povo gibeonita. Josué vai ter que ir para a batalha, vai ter que batalhar com eles, vai vencer, vai. Mas não era para estar passando tudo isso. Então o que nós temos que compreender, amados? As nossas decisões geram consequência. Josué vai ter que proteger esse povo porque não pediu conselho para a boca do Senhor, porque não pediu direcionamento para Deus. Então o que a gente tem que tomar cuidado? Para as nossas vidas não entrar no automático: mas está dando tudo certo. Era o que estava acontecendo com Josué. Deus já abriu o Jordão, Deus já derrubou as muralhas de Jericó, chegou em Ai, deu errado. Agora, de novo, quer dizer, o Josué vai ter que entender que não é da forma dele, é da forma do Senhor, é Deus que tem que dirigir. Josué só representa, só é a liderança ali representativa, mas quem que está na frente do povo é Deus. Então, Josué começa a ter problemas, por quê? Porque deixa de consultar o Senhor. E não é diferente nos dias de hoje, amados. Muitas das vezes tem pessoas que passam dificuldades porque não consultam o Senhor, porque não busca o direcionamento de Deus. É muito importante você buscar o direcionamento de Deus, porque quando você busca, Deus vai te direcionar. E a tua vida com certeza vai ser bem sucedida. Veja comigo aqui em Provérbios capítulo 12. Vamos até Provérbios capítulo 12. Provérbios 12, versículo 15. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Provérbios 12,
O versículo 15 diz assim: o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Ou seja, quando você age com loucura, é isso que a palavra está dizendo, o tolo, não, tá tudo certo, é isso aí, eu tenho que fazer assim. Quer dizer, se ele não busca o conselho, ele está sendo tolo. Não, o caminho aqui é reto, tá tudo certo. Então, quando a pessoa toma essa atitude, ela tem que entender que ela, muitas das vezes ela está sendo tola. Aí dá errado. Por isso que a pergunta, o que é melhor? Melhor é pedir conselho ou pedir socorro? Melhor é pedir conselho. Porque depois que tá dando tudo errado, qual que é a atitude da pessoa? Pedir socorro. Socorre, Senhor, tá dando tudo errado. Socorre, Senhor, eu não tô conseguindo prosperar. Me socorre, Senhor, o meu relacionamento não tá indo bem. Quer dizer, se ela pede primeiro a direção, o conselho de Deus, com certeza ela não vai precisar pedir socorro. Você tem que sempre entender, coloca Deus sempre no início. Porque muitas das vezes a pessoa está deixando para colocar Deus no final. Ela projeta tudo e ela não pergunta para Deus se é isso que o Senhor quer. Então, quando ela projeta tudo e começa a dar errado, ela coloca Deus lá no final para resolver tudo, para consertar tudo que deu de errado. Então, entenda uma coisa, coloca Deus no início de tudo. Coloca Deus no início dos teus projetos, no início dos teus sonhos. Senhor, meu sonho é esse, qual caminho eu devo tomar, que atitude eu devo fazer? Você está entendendo? Para depois você não estar pedindo socorro para Deus. Porque o conselho do Senhor vai permanecer para sempre, em nome do Senhor Jesus. Veja comigo Provérbios 19 também. Provérbios 19. Quero ler com você o versículo de número 20. Diz assim, olha: ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábios nos teus últimos dias. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. O desejo do homem é a sua beneficência, mas o pobre é o melhor do que o mentiroso. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que tem ficará satisfeito e não visitará o mal nenhum. Então entenda isso. Quando você ouve o conselho, você ouve a correção, a palavra de Deus diz que você está sendo sábio. E aí a palavra de Deus diz que muitos são os propósitos do coração do homem. O que isso quer dizer? São muitos sonhos, são muitos os projetos. Muitos estão no coração do homem, mas aí a palavra de Deus diz, mas o conselho do Senhor permanecerá. Quer dizer, não adianta eu ter um monte de projetos, amados, se Deus não abençoar. Não adianta eu ter um monte de projetos no meu coração sem o direcionamento de Deus. Você entende isso? Então peça para Deus o direcionamento. Peça para Deus o conselho em tudo que você for fazer. É para trocar de um emprego? Peça direcionamento. É para entrar num relacionamento? Pede direcionamento. É para começar uma amizade? Pede direcionamento. É para a questão de um investimento, a compra de um carro, de uma casa, o que você for fazer, pede para Deus conselho. Fala, Senhor, devo fazer? Senhor, o Senhor abençoa esse negócio, eu posso fazer? Era o que Davi fazia sempre, amado. Sabe por que Davi foi bem sucedido em tudo que ele fez? Porque ele sempre buscava o conselho, mesmo na hora de desespero. Mesmo na hora de desespero. Lá em 1 Samuel 30, versículo 7 diz que os homens de Davi choraram, ele também, até que não houve mais força para chorar. Aí quando os homens pensam em apedrejar Davi, o que Davi faz? Ele se levanta, a palavra de Deus diz que ele se fortalece no Senhor, ele chama o sacerdote para consultar o Senhor. Para dizer, Senhor, posso ir atrás do meu povo, das minhas mulheres, dos meus filhos? Posso perseguir? Aí o Senhor diz para ele, vai, porque tudo você vai perseguir, tudo você vai alcançar. Quer dizer, no momento de mais dificuldade, de desespero, Davi mesmo assim parava para consultar o Senhor. Você está entendendo? Então assim, por mais que seja um momento de desespero, para consultar Deus. Ei, pare para ouvir a voz de Deus. Deus quer direcionar os teus caminhos. Deus quer que você ande no caminho que Ele tem preparado para você. Olha comigo o Salmo 32, verso 8, que interessante, porque
é justamente Deus falando que Ele quer direcionar, Ele quer instruir. Mas aí depende de nós perguntarmos, não é? Salmos 32, verso 8. Acharam aí? Diz assim, olha: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atire a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, ó justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Amém? Então olha só, Deus falando que Ele quer justamente instruir, ensinar o caminho que deve andar. Deus está dizendo isso, que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Deus quer nos guiar, amados. Deus quer nos dirigir. Agora depende de nós, do nosso posicionamento. As coisas estão dando certo, então entra no automático e já não pede mais conselho, já não ora mais, já vai tomando as decisões sozinho e depois está pedindo socorro para Deus. Então aprenda com essa palavra em nome de Jesus. Busque primeiro o conselho de Deus. O conselho de Deus. Porque muitas das vezes a pessoa não busca conselho de Deus, aí busca conselho do ímpio, aí piora mais ainda. Aí procura conselho de alguém que não tem nada com Deus, é uma pessoa ímpia, é uma pessoa que vai dar conselho só para destruição, só para perdição. Aí em vez de melhorar, vai piorar mais ainda. E você sabe que o povo de Israel, eles tinham isso também, quando as coisas começavam a ficar difícil, em vez de eles buscar Deus, muitas vezes eles queriam buscar ajuda no ímpio, no Egito. E Deus repreende isso também. Aquele que busca conselho do ímpio, pessoas que, vou buscar conselho de alguém que não serve a Deus, que não tem temor de Deus, ela vai te dar um direcionamento totalmente errado, totalmente. Veja só comigo Isaías 30, o versículo de número 1 em diante, nós já estamos terminando, Isaías 30, quero ler com você o versículo de número 1. Deus vai chamar as pessoas que tomam essa atitude de rebeldes. Isaías 30, versículo 1. Acharam? Diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito, se perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó, para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Amém? Então, mais uma vez aqui, Deus está repreendendo, dizendo, estão buscando conselho, mas não é da minha boca. Estão procurando uma cobertura, mas não é do meu espírito. E aí o que Deus diz? Estão acrescentando pecado a pecado. Então, normalmente, quando alguém vai buscar conselho de uma pessoa que ela não serve a Deus, que ela não tem temor de Deus, a tendência é essa pessoa te levar a pecar mais ainda contra o Senhor. Então entenda uma coisa, Deus quer guiar os teus passos, Deus quer dirigir os teus caminhos, Deus quer te guiar com os olhos dele. Deus quer te dar conselho sim, se você perguntar ele vai te responder, ele vai te aconselhar, ele vai te direcionar, para que você depois não fique pedindo socorro, porque as atitudes erradas, Deus está dizendo, porque a força de Faraó se tornará em vergonha, a confiança na sombra do Egito em confusão. Quer dizer, não adianta você buscar conselho fora, amados. Pessoas que vão buscar conselho em pessoas que não têm nada para aconselhar. Aí eu te pergunto uma coisa, quando você busca conselho de uma pessoa sábia ou de um tolo? Quem melhor para aconselhar? Deus.
Porque por mais que você diga assim, então eu vou buscar um conselho de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de uma pessoa que serve a Deus, que tem um coração bom, melhor você buscar o conselho de Deus. Por quê? O homem está vendo agora, o já. Não que o homem não possa te dar um conselho, pode, tem conselhos que é bom. Existe um ditado, se conselho fosse bom, não se dava, vendia, né? Um ditado que a minha mãe sempre dizia para mim. Então, o que acontece? O conselho, se vem direcionado por Deus, é bênção. Agora, tem pessoas buscando o conselho em pessoas que não têm nada de Deus. Pessoas que estão com o coração contaminado. Era o que o povo de Israel estava fazendo, buscando o conselho no Egito. Buscando conselho em pessoas que não podem ajudar. Pelo contrário, só vai piorar. E buscar conselho. Conselho no dicionário Aurélio quer dizer aviso que se oferece a alguém em relação ao que essa pessoa deve ou não fazer numa certa situação. Ou seja, é isso que é um conselho. Quando eu peço conselho para Deus, eu estou dizendo, Deus, eu devo ou não fazer? Eu devo ou não tomar essa atitude? Se Josué tivesse buscado o conselho de Deus, o que Deus teria dito para Josué? Josué, na verdade, esses homens são mentirosos. Eles pegaram vestes velhas, pegaram tudo velho, pão mofado, emborolado, para te enganar. Não faça aliança com eles. Eles são os próximos inimigos. Quer dizer, Deus iria revelar para Josué que aquilo tudo era uma armação. E Josué ficou preso a esse povo. O povo de Israel ficou preso. Então entenda uma coisa. Tem coisa, amados, que muitas das vezes, como diz um certo ditado, nem tudo que reluz é ouro. Ore primeiro. Ore primeiro. Ore, porque Deus quer te direcionar, amém? Eu estava até orando e falando, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu pregue? Porque outro dia eu já falei sobre essa questão de buscar, de pedir conselho. Deus falou, fale de novo sobre isso. Então, se Deus está repetindo, se está falando novamente sobre isso, é porque tem pessoas precisando ouvir. Então, escute o que Deus está te falando. Deixa Ele dirigir os teus caminhos. É melhor você pedir conselho agora, porque depois ficar pedindo socorro. Cuidado. O inimigo está querendo armar um laço para a tua vida. O inimigo está querendo te prender numa situação. Você vai ficar preso, você vai carregar esse peso pelo resto da sua vida. Por quê? Porque você não quer ouvir o conselho de Deus. Você não quer ouvir o direcionamento de Deus. Se Josué tivesse buscado, Josué não estaria preso naquela aliança. Mas ele não buscou. A palavra de Deus, e não pediram conselho à boca do Senhor. Peça conselho. Busque o direcionamento de Deus em tudo que você for fazer, porque depois se tiver tudo errado, não adianta você ficar esperando, socorre, Senhor, me ajuda. Coloca Deus no princípio de tudo, amados. Coloca Deus no princípio aí da tua vida, dos teus projetos. Muitos são os projetos dos homens, mas o que permanece para sempre é o conselho de Deus. Deixa Deus direcionar. Deus vai te dar direção para você não sofrer, para você não padecer, para você não ficar levando peso nas costas. Você está entendendo isso? O que Deus está te falando nesse dia? Ele não quer que você fique numa aliança que vai te trazer só peso, só jugo. Aqueles homens foram servos de Israel, mas se tornaram peso. Andaram junto pesado. Não deixe isso acontecer na tua vida em nome de Jesus, em todas as áreas. Ore, 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 pede direção. Espere Deus te responder. Deus vai te responder. A palavra de Deus diz que Deus não é um Deus de confusão. Deus vai te responder, se você buscar, Deus vai te responder. Ele vai te responder em nome de Jesus. Então, tenha isso no seu coração. Deus quer te dar um grande livramento, viu? Deus está me usando para falar com pessoas nesse dia aqui, que Ele quer dar um grande livramento. E você tem que ouvir a voz do Senhor teu Deus. Se você for contra, você vai pagar um grande preço. Deus está falando com você nesse dia, em nome de Jesus. Quero fazer uma oração por você nesse momento, para que Deus Ele venha tomar conta do teu coração, dos teus pensamentos, para que você não venha fazer aquilo que está no teu coração antes de pedir confirmação de Deus. Amém? Deixa eu orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, se Josué tivesse orado, eu tenho certeza que o Senhor tinha revelado para ele. Tanto na questão de Ai, como na questão, Senhor, dos gibeonitas. Se ele tivesse orado antes de ir até Ai, o Senhor ia dizer, Josué, antes de você ir,
Tem alguém que pegou aquilo que eu disse que não era para pegar. Tem alguém aqui amaldiçoado. Não vai antes. Vamos consertar primeiro o que tem que ser consertado. Vamos tirar o anátema. Mas Josué não orou e por isso padeceu. Meu Deus, se Josué tivesse orado antes de fazer aliança, ele não teria feito alianças com os gibeonitas, porque eu tenho certeza, meu Deus, que o Senhor ia falar para Josué: esses homens são mentirosos. Mas Josué não pediu conselho, não consultou o Senhor. Meu Deus, quantas das vezes as atitudes são tomadas e são precipitadas, e por isso vem o sofrimento, e por isso vem as dores. Meu Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa venha pedir conselho da tua boca, que essa pessoa venha pedir conselho do Senhor e não do Egito e não do mundo, que essa pessoa venha pedir o direcionamento. O Senhor disse que o Senhor quer ensinar, que o Senhor quer instruir, que o Senhor quer mostrar o caminho que a pessoa deve andar. Então, meu Deus, que em tudo essa pessoa venha pedir o seu direcionamento, que ela venha aprender a orar antes de tomar qualquer atitude, mesmo que seja no momento de desespero, meu Pai, que ela venha buscar a tua presença, que ela venha buscar a tua face, meu Deus, que ela venha caminhar na tua presença. E que o Senhor dirija a vida dela, os caminhos, os projetos, os sonhos, porque eu tenho certeza que o Senhor estando na frente, meu Deus, vai dar tudo certo. Não adianta querer colocar o Senhor no final das coisas, quando tudo já está dando errado. Não, o Senhor tem que estar no início de tudo. Por isso nós declaramos, meu Deus, entregamos os nossos sonhos e os nossos projetos em tuas mãos. E pedimos: dirige as nossas vidas, governa as nossas vidas, governa a vida desta pessoa, meu Deus, que está ouvindo esta oração, que está orando comigo. Meu Deus, fala com ela. Meu Deus, dá a resposta para esse teu filho, para essa tua filha que está pedindo um direcionamento, Pai. Que ela venha receber a resposta em o nome de Jesus, porque eu creio. Tu não és um Deus de confusão, Pai. Então dá a resposta para a glória do teu nome e que assim seja. Amém. Amém, amados? Então, guarda essa palavra no teu coração. Peça conselho para a boca de Deus. Peça conselho para o Senhor. E como que eu faço? Leia a Bíblia. Peça conselho para Deus e vai ler a palavra. Vai ouvir a palavra. Deus vai falar com você. Deus vai te dar direcionamento, pode ter certeza, porque Deus não é Deus de confusão, amém? E jamais Deus vai negar uma resposta, a não ser que a pessoa esteja como Saul, não é? Em rebelião, aí não adianta, porque a palavra de Deus diz que Saul em rebelião, ele consultou o sacerdote, ele consultou Urim, Tumim, nada, nem por profeta, nada. Deus se calou com Saul, porque Saul, ele foi rebelde aos mandamentos do Senhor. Se a pessoa estiver em rebeldia, aí não adianta. Mas se você está com a sua vida no centro da vontade de Deus, ore, Deus vai te dar direção em nome de Jesus. Amém? Deixa eu te abençoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça a luz do seu rosto sobre ti e que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém? Que Deus abençoe. Até uma próxima, em nome de Jesus.